Por que você deveria repensar essa história de encontrar o seu propósito? Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Cafai e esse é o Vamos Que Vamos Convida. Essa série aqui, onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa esfarrapadíssima para bater papo legal, inspirador, bacana com você assistindo e participando. Ou seja, eu não quero só você aí assistindo, eu quero você de fato participando e colocando aqui nos comentários o que você achou, o que você sentiu e como esse papo te ajudou. E já pode começar dando o seu joinha, que é o jeito que a gente sabe que a gente está no caminho certo e a gente vai continuar. E hoje eu tenho Karina Forlenza. Finalmente. Demorou! Mas finalmente você está aqui. Obrigada. Delícia, muito bom voltar aqui. Bora papiar, né? Bora, normal. Traz a caipirinha. Quem não te conhece, se apresenta. A gente se conhece desde Biscu, a gente fez... 2000 e... Eu fiz 2013, você fez 2014, né? É. E o que você vem trilhando aí? O que te trouxe pra esse lugar de hoje? Até antes mesmo da Biscu. Menina, tem tantos jeitos da gente contar a mesma história, né? Qual que você vai escolher hoje? Pois é, como é que eu vou reescrever? Eu tô reescrevendo a minha história, viu, Rafa? Eu vou de trás pra frente, eu acho. Acho que assim como você, quando eu comecei a Biscu, eu queria um caminho, né? Eu queria um caminho para estruturar algo que eu pudesse dar para as pessoas, né? E naquela época, principalmente, eu estava muito focada em contribuir para que as pessoas encontrassem os seus próprios caminhos. Eu tinha vindo de uma busca por propósito pessoal, né? E comecei a sistematizar isso na forma de um atendimento individual, depois comecei a fazer apresentações, palestras e tudo, e ficava muito claro essa necessidade de compartilhar o que é estar alinhado, que para mim tem muito a ver com criar propósito, né? Estar alinhado é criar uma vida de acordo com aquilo que você entende que é possível para você ser você, né? E aí escrevi o livro, acho que você vai lembrar, né? Aliás, cadê o livro? Deve estar aí com você, né? Escrevi esse livro lindo, foi um marco, né? Muito interessante, muito importante, onde eu sistematizo 20 dicas para você criar o seu, que é uma das coisas que eu acho que para mim foi ficando muito claro, que na nossa trajetória a gente vai criando as situações que a gente chama de situações que nos trazem uma ideia de propósito, né? Mas para mim, propósito tem muito a ver com andar alinhado consigo, ou seja, poder expressar nas diversas áreas da vida, principalmente acho que a busca hoje é trabalho, Muito. né? Aquilo que a gente é de verdade, né? Lidar com as pessoas com quem a gente se dá bem, que tem entendimento, que tem prazer de estar junto, compartilhar e ser entendido, né? E depois disso a coisa foi variando, né, Rafa? Teve aquela história de começar a conversar a respeito das energias masculina e feminina, que foi muito marcada pela minha saída do armário num palco de TED, né, no TEDx São Paulo, onde eu compartilhei uma história minha pessoal que tinha a ver com superar ou me curar, não sei, de um trauma relacionado a uma situação de abuso sexual na minha pré-adolescência, e o quanto isso terminou me fazendo pesquisar sobre as energias masculina e feminina, sobre os homens, que é o tema do TED, né? E comecei a entrar nessa jornada. E acho que tudo isso também no sentido de criar o meu próprio propósito. Acho que eu estava tateando, né, Rafa? E aí me dei conta de que muito recentemente, aonde eu me encontro é na capacidade de fazer uma leitura mais aprofundada e além do que está ali, ou seja, eu escrevo sobre o que está além e ajudo as pessoas também a se verem nessa toada, ou seja, ir além do que se espera, ir além do que é dado, ir além do que é esperado e se encontrarem. É como se fosse um rio, assim, que a gente percebe que está rolando, ou como essas folhas que estão fazendo aí a sua fotossíntese, está acontecendo, né? E a gente encontrar o nosso lugar de fotossíntese, nosso lugar de brilho, nosso lugar de encontro e de alinhamento com a gente mesmo. Então, e os assuntos agora estão sendo derivados disso, ou seja, nessa intenção de ajudar você a se ver de novo como dançarina, né? De se ver como em paz com as suas múltiplas potencialidades de maneira organizada, de tal forma que você consiga viver disso e viver bem, que vale a pena viver assim.
é que eu tô me organizando e cada vez mais. Mas antes disso, o que você estudou? Você tinha dicas disso quando você era criança, adolescente? De que você optaria por uma busca ou um trabalho de ajudar as pessoas? Eu gosto sempre de voltar lá atrás, porque eu sempre sinto que, de alguma forma, pelo menos para muitas pessoas com quem eu converso, elas me falam que existiam pistas, assim, de coisas que faziam sentido pra gente na infância, na adolescência, nesse início, assim. Acho que o meu retorno, eu tô num retorno para minha infância. Eu me sinto exatamente nisso. Achei ótimo você tocar nesse ponto, porque eu me sinto recobrando aquela luz, aquela vida que tinha na minha infância. A minha infância era uma infância artística. Eu criava com muita coisa disponível, com o que estava disponível. Minha mãe era uma arquiteta muito sensível nesse sentido e eu tinha um quarto de bugiganga. Então tinha botões, tinha o que a gente chama hoje de material reciclado. Tem um nome. Era pioneira aí. Minha mãe era pioneira nisso aí, era mesmo, inclusive. Que era uma arquiteta que trabalhava naquela época, e olha que minha mãe faleceu faz 23 anos quase, já naquela época ela falava de construções sustentáveis. Mas enfim, uma pessoa muito à frente do seu tempo e que me deixava muito à vontade para criar com coisas que eram muito pouco prováveis. Então, caixas de sapato, de ovos, não é que delícia? Não, delícia isso. E a gente tinha esse quarto em casa também. Ai, que delícia. Podia, assim, inclusive, pintar as paredes. Isso, também. É exatamente isso, as mãozinhas na parede. E eu lembro muito disso ser muito vivo e eu achei, sinceramente, que ia ser atuada na minha carreira, que eu fosse para artes plásticas, mas, enfim, tudo começou a mudar nessa faixa aí dos 11, 12 anos. Foi uma entrada difícil na adolescência, que foi muito marcada por esse momento que eu falo no TEDx, onde a minha passagem de menina para mulher foi marcada por uma violência. E isso foi muito... fez com que eu me fechasse muito. Então, a minha capacidade criativa foi sendo drenada. E, enfim, outras situações lá que não valem a pena, situações de família e tal. A coisa mudou muito nessa época. E aí eu comecei a escrever, né? E eu acho que foi uma outra forma de observar o mundo, né? E escrever muito para mim, como uma terapia mesmo, escrever. Mas eu sempre senti que era um caminho muito natural, esse da escrita, que as coisas vinham, sabe? As observações vinham, as concatenações vinham, sem grandes preocupações. Com isso eu passei no vestibular com uma redação muito boa e tal, isso foi funcionando. Você estudou psicologia? Então, eu entrei na psico, mas a gente não... Enfim, meu pai falou, eu não vou pagar isso aí não. Meu pai é engenheiro da Poli, né? Vai fazer o que eu acho que você tem que fazer. Eu fui para administração e não foi a faculdade mais apropriada a mim. Acho que realmente ali eu terminei me encaixando numa coisa que não era para mim. Mas você não usa nada disso hoje no seu negócio? Nada que você aprendeu na administração? Posso falar? Nada. Eu virei mestre da cola na faculdade, porque eu passei a faculdade inteira colando. E graças aos meus amigos, vou fazer um agradecimento público aos amigos que me passaram cola, porque aí eu passei. E os amigos ficaram, né? Mas esse senso da organização, do foco, da objetividade, isso de fato despertou. Mas ficou para trás esse desejo de ou fazer letras, ou psicologia, ou artes plásticas, foi ficando. Então, depois eu acho que, sabe assim, de alguma maneira eu fui tentando voltar. Só não sabia por onde. Então essa história que eu comecei fazendo coaching em 2004, eu fazia para minha equipe, né? Porque terminei fazendo carreira corporativa. Então isso me dava um prazer, sabe? Quando eu saí da empresa, fui saindo da empresa, minha equipe estava toda muito bem preparada. Foi uma maravilha. Então eles puderam me mandar embora sem o menor problema. E eu acho que agora a tentativa é essa, esse retorno. Né? A gente vai chegar no tema do propósito aí, que eu acho que vai interessar bastante a galera da Espaçonave, mas eu queria passar um pouco por essa sua outra linha de pesquisa, que é essa história de energias do feminino e do masculino. Eu fiz o seu curso ano passado, Ligue os Polos, onde você fala sobre isso conceitualmente, como é que a gente leva esse entendimento e essa compreensão, essa consciência desses dois tipos energéticos dentro da gente para fazer coisas no dia a dia, para levar isso para a prática, para criar melhores relacionamentos, assim. Para mim foi um divisor importante de águas, assim, que deu nome para coisas que eu sentia, que eu sabia, mas eu não sabia que existia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco isso. Como é que a gente explica isso de um jeito que a nossa avó entenderia? O que é esse seu trabalho de energias do feminino e do masculino?
Pô, que desafio, né? Explicar para uma avó entenderia, deixa eu pensar. É uma avó japonesa? Se for uma avó japonesa, ela vai entender facinho. Yin Yang, Shakti Shiva, né? Outro dia eu estava conversando com o Zé Bueno, que é um mestre incrível de Aikido, e ele estava falando que tem esses princípios também no Aikido, né? E um dos princípios, eu gosto de chamar de princípios, né? Hoje em dia eu estou mais no sentido dos princípios. E não energia? Você trocar a palavra energia por princípio? Eu acho que sim. Legal. Porque senão a gente termina confundindo muito com a questão de gênero, de sexo. Ou então vai também para uma coisa espiritual demais, e aí, não que não possa, mas talvez para trazer essa compreensão mais, sim, né? Legal. Sim. E o que são esses princípios? Eu gosto de imaginar que são dois princípios, ou duas correntes de energia que todo mundo tem, masculina e feminina. Assim como tem no taoísmo Yin e Yang, né? Você tem uma predominância, né? Lembra do símbolo do Yin e Yang? A gente tem de um lado Yin, do outro lado Yang, e um dentro do outro, o outro dentro do um. Eu me lembro claramente de criança, minha mãe praticava yoga, e eu me lembro claramente um dia que ela sentou para me explicar. O que era? Ela me mostrou o símbolo do Yin e Yang e falou, olha, um tá compreendido dentro do outro, né? Porque tem aquela bolinha ali. E eu fiquei fascinada por aquilo, assim. Falei, uau, que conceito interessante, né? Você vê, os orientais, né? Os indianos... Já sabem, né? Mas há muito tempo. Eu lembro que quando eu fui fazer a pesquisa sobre isso, o primeiro registro que tem sobre energias masculina e feminina foi feito pelo imperador chinês amarelo, dinastia 1000 anos atrás, 200 mil anos atrás, uma coisa assim, 200 mil números. Mas já era documentado, o cara já tinha sacado isso aí. Na verdade, é que nem tons de branco e preto, né? A gente vai falar de energia masculina, o princípio masculino, o princípio feminino, tem os 50 tons aí no meio, né? Mas didaticamente a gente usa esse conceito para que a gente, primeiro, entenda que a gente pode desenvolver... Todo mundo tem? Os dois aspectos. Homens têm feminino e masculino, exato. Mulheres ou pessoas que estão fora do espectro. Hoje em dia a gente tem que falar disso. Exato. Né? Independente do sexo, independente da sua orientação sexual, independente do teu gênero, você tem as duas energias. São dois princípios, são como se fossem duas correntes, né? Para cima, para baixo. Branco, preto, ou seja... e, obviamente, tem as graduações aí. Então, o que acontece quando você começa a se apropriar desse conhecimento? É que você começa a sacar que você pode desenvolver mais uma coisa no sentido do que você precisa. E são coisas que, ou seja, são energias que todos têm e que são desenvolvíveis. Né? E que propiciam um autoconhecimento muito rápido. Né? Você passou pelo curso, acho que você pode atestar isso. Quando eu começo, por exemplo, a me dar conta de que eu tenho a capacidade de desenvolver a minha energia feminina e eu entendo o que significa esse princípio da energia feminina que não é necessariamente conectado ao que se espera de uma mulher, né? Então vamos ficar só na energia feminina, ela tem algumas características que são universais, são intuitivas. E quais são as características do feminino, por exemplo? Vai variar muito, Rafa, de grupo para grupo, de pessoa para pessoa, tá? Isso vai depender muito da tua cultura. Mas, mais ou menos, né, uma coisa assim, uma borda bem legal da gente pensar é tudo que tem a ver com a qualidade da criação, a força da criação. O princípio feminino é a força da criação, né? Tudo que tem a ver com a arte, com a criação, com o caótico, com o fluido, com a nutrição, com a colaboração, com a recepção. A capacidade de receber, inclusive, é uma das coisas mais foda de entender do princípio da energia feminina. Porque a gente se desconectou, nós mulheres, os homens também, nos últimos milênios, séculos, a gente foi se desconectando dessa capacidade de receber, né? E interessantemente, nós mulheres, depois da Revolução Feminina, que a gente entrou no mercado de trabalho, a gente usou muito a nossa energia, aliás, masculina, né? Muito óbvio isso, né? A gente objetiva, a gente vai atrás do nosso desenvolvimento, a gente vai para a faculdade, a gente sai do pé da cama ali das crianças, né? Na década de 50, 60, 70, ou seja, muito recente, né? E aí a gente começa a empreender a nossa entrada no mundo de novo, né? Então, essa é uma energia masculina, né? E aí a gente desaprendeu a receber. A gente tem até dificuldade de receber um elogio. Então, se eu faço um elogio para uma mulher que está super no masculino, não, eu falo assim, bonita sua blusa. Dá liquida, passada, é velha. Você da brusinha. A brusinha é ótima, né? Minha brusinha, comprei no brechó, né? E isso faz com que a gente, conforme a gente vai, por exemplo, se dando conta de que a energia feminina, ela não é necessariamente uma energia que me torna mulherzinha, e com essa cara de pejorativo mesmo, né? Porque não tem nada de pejorativo em ser mulher, vamos lá. Mas eu não preciso fazer
posicionamentos políticos para me desenvolver no meu aspecto feminino, que é esse. Eu posso, por exemplo, ser muito feminina sem perder a minha capacidade de empreender. Eu posso fazer isso, por exemplo, escutando mais. Né? Escutando quem? Escutando as pessoas que são o meu mercado. Né? Eu posso fazer observações das diversas variáveis, porque isso é muito fácil para o feminino. Né? Eu posso fazer o meu negócio de maneira colaborativa, criativa. Eu posso olhar para vários lugares ao mesmo tempo? Eu posso ser multipotencial. Hashtag multipotencial aqui, ó. Aquele curso me salvou a vida. Então, e ao mesmo tempo, eu preciso da minha capacidade masculina para empreender. Então vamos falar, a gente falou do feminino, da colaboração, da criatividade. E quais seriam essas, como é que você chama? Os princípios dessa energia do masculino, então, em contrapartida? Aí é uma coisa um pouco mais delicada, né? Por incrível que pareça, assim, se a gente for fazer uma polaridade, né, colocar nos dois polos, a energia masculina e a energia feminina, se de um lado a gente tem a força da criação, até que é bem natural da gente compreender, né? A força da criação no feminino, o que se espera que esteja no masculino? A morte. A finitude, né? A completude, o nada, né? Então, no feminino você tem o tudo, e no masculino o nada. É a presença, é a montanha. Né? Aqui a gente pensa em um rio, aqui a gente pensa numa montanha, uma borda de rio que ela é constante, né? E preparada para lidar com as subidas e descidas da maré do feminino. Né? Então, no masculino, a gente vai ter tudo que se dirige para esse fim. Então, o foco, a realização, a concretização, a liberdade, está tudo voltado para um fim, para chegar a um final. Um propósito. Exatamente. Por isso que é super importante para o nosso masculino ter propósito. Né? Porque isso é uma energia diretiva. É uma energia direcionadora. O propósito, ele puxa todo o resto. A missão, ela puxa todo o resto. Então, na prática, se a gente tem, por exemplo, eu sou muito criativa, mas eu não coloco uma borda, se eu não coloco um objetivo, se eu não me coloco em marcha com as minhas coisas, é só uma criação. Tá aqui. E tá caótico. E geralmente as pessoas que me procuram, por exemplo, para um coaching de Empreendimentos? Criativos, vou fazer o grau, elas vêm ou muito soltas, né? Não consigo focar, eu fico muito procrastinando, eu tenho muitas ideias e não consigo concretizar, falta energia masculina. E a gente trabalha com planos, com metas, com vamos fazer espaçonave, né? Vamos fazer uma coisa mais concreta e tal. Às vezes a gente precisa de uma pessoa, né, de uma ajuda para fazer isso acontecer. Ou inversamente o contrário também acontece. Se eu estou muito só na meta, só no foco, eu esqueço do porquê eu estou ali. E de criar, de me divertir, de curtir o processo e tal. Vamos tentar descrever, que aí é legal que vocês possam talvez se identificar, alguém que está muito só colocando energia, colocando foco, colocando, sei lá, como é que você chama isso? No masculino, na energia masculina. O que essa pessoa, como é que essa pessoa está vivendo? Como é que ela... Vamos criar dois personagens, vai? Gosto disso. E é uma pessoa real, na verdade. É uma pessoa super focada na carreira, em resultado, por exemplo. Não um exemplo. É uma pessoa que vem super focada na carreira, chegou onde tinha que chegar, está atrás da grana, está atrás do cargo. Do status, talvez, isso que é importante. Do que resulta, ou seja, em termos de grana, ou seja, tenho grana, tenho uma carreira, eu vou atrás, eu vou muito focado. Ou essa pessoa pode ser um líder também, mas é um líder hiper focado em resultado e que esquece das equipes. É um cara que está pensando só, está naquele túnel. Meta, né? Eu tenho que chegar ali, eu tenho que chegar naquela meta, exatamente, eu tenho que cumprir. Né? E eu sou rígido naquilo. Eu não vejo ninguém ao meu lado, eu não sou colaborativo, eu não sou criativo, eu não sou inovador. Isso é um problema da liderança comando e controle, que a gente chama. Né? São os líderes que são hiper focados em meta e não estão nem aí para o resto do que se vê. Então, pessoas são só detalhe. Na outra ponta? Na outra ponta, uma pessoa, né, uma pessoa que esteja mais carregada no teu feminino, o seu feminino, não está capaz, não se sente capaz de focar. Ao contrário. De colocar em prática. Nada. De partir para ação. De partir para ação. Ou, por exemplo, dentro de uma instituição, dentro de uma empresa,
não consegue se colocar, né? Fica muito na expectativa de ser reconhecida. E esse é um aspecto negativo feminino, né? Que começa a cair para carência quase. Eu preciso ser reconhecida pelo que eu sou, né? Muito extremamente vulnerável, né? Num campo onde a vulnerabilidade não é mais uma fortaleza, ela é só né, eu estou muito vulnerável à opinião dos outros, esperando muito reconhecimento, ou então não consigo me programar adequadamente para fazer com que as minhas metas se cumpram. Eu me perco muito, por exemplo, na gestão das pessoas. Né? Me perco muito também me colocando atrás, de bastidor, ao invés de me colocar na frente responsável pela minha tarefa. Eu mais reajo do que respondo, do que tenho responsabilidade. Né? Então, uma pessoa muito desfocada ou realmente muito cheia de ideias e a coisa está muito aérea e não... Eu acho que para mim foi muito legal ver o seu trabalho, porque intuitivamente foi o que eu tentei fazer lá na espaçonave, né? Eu chamo de criativo e empreendedor, sim senhor. Perfeita. Como é que eu consigo estar no meio do caminho, conservar a criatividade, conservar o processo de criação, mas ao mesmo tempo colocar essas coisas em prática, né? Para dar um exemplo, quando eu fui fazer o Ligue os Pontos, né? Eu estava num Ligue os Polos, Ligue os Pontos é brincadeira que eu fazia lá com a minha mãe no quarto. Quando eu fui fazer o Ligue os Polos, eu estava nesse momento, tinha colocado uma meta lá e falar, eu vou fazer a espaçonave chegar nesse lugar, né? Eu falei disso no Galáxia, que depois eu saquei que eu estava com burnout, eu estava deprimida e não sabia. E aí a gente fez uma espécie de assessment pessoal, né? Onde eu estou? Isso é uma coisa que eu acho legal vocês fazerem. Caramba, eu tô mais nesse feminino ou eu tô mais no masculino? Se eu tô muito pro masculino, talvez eu esteja desequilibrado. Se eu estou muito pro feminino, talvez eu esteja desequilibrado. E para mim o processo foi, eu percebi que eu estava muito no masculino e que eu tinha que dosar com esse feminino. Uma das coisas que a gente falou, inclusive, era voltar a dançar. Sim, como é que isso seria importante para mim, voltar a dançar, trazer essa história do feminino para o meu dia a dia. Muito lindo isso. O que alguém que se identifica muito no masculino pode fazer? Isso vai depender do que a pessoa considera que é feminino, ou existem coisas que ela pode fazer para trazer mais do feminino para a vida dela? Sempre. Da potência do feminino. Sempre. E vice-versa, né? O importante, Rafa, é se dar conta de que essas energias são trabalháveis, integráveis, ampliáveis, diminuíveis. É como se fosse uma parte nossa que é tão plástica, quase que fosse uma massinha. Eu vou acrescentando, eu vou diminuindo, eu vou dando a forma que eu quiser. E podem ter momentos da vida que você vai precisar estar mais no masculino e você vai precisar estar mais no feminino. Sei lá, eu imagino uma mãe que acabou de ter filho, ou mesmo um pai que tem um filho. Talvez o feminino está super aflorado nesses dois ali naquele momento. Então, é legal isso, essa dança, exatamente, que de alguma forma a gente domina também, né? Isso, a gente aprende a dominar, exatamente. E começa exatamente como você falou. Se dando conta de onde eu estou mais hoje, e não é que eu estou de maneira geral, onde eu estou, por exemplo, na minha relação com determinada pessoa. Tá. Né? Às vezes eu estou muito no meu feminino, estou muito permeável e estou fazendo só aquilo que eu acho que a pessoa quer para me reconhecer. Então estou num feminino sem borda, né? Assim, estou muito vulnerável, estou muito refém do que aquela pessoa quer de mim. E, geralmente isso termina até desembocando numa relação tóxica, né? Entre familiares, entre pessoas. Quando eu começo a dizer não, quando eu começo a colocar limite, eu boto borda e eu uso meu masculino de maneira saudável. Legal. Né? Isso é um aspecto prático, né, de uso da energia masculina a favor do feminino. Ou seja, eu preciso de uma borda. Se eu estou sem borda, eu estou só transbordando. Eu estou muito à mercê do outro, eu estou extremamente emocional e estou completamente reativo. Quando eu estou completamente reativo, tudo que vem de fora me demanda e me puxa. E lembrando, gente, a gente não está falando de homem e mulher aqui. Exato. Né? A Karina está usando o pronome feminino porque ela é feminina, é mulher, mas a gente não está... Feminina. E feminina. A gente não está falando aqui de homem e mulher, a gente está falando de energias que estão dentro de qualquer um de nós, né? Exatamente. E o contrário, o que poderia ser o não, você sugeriu como um exemplo de alguma coisa que me coloca mais no masculino, e o contrário, no feminino? Vou trazer o teu exemplo e vou fazer uma sacanagem com você, tá? Básica. É uma consultoria gratuita. Leia-se desse jeito. Você falou que estava muito sangue no zóio. Né? Quando eu estou muito sangue no zóio, eu não enxergo o resto. É muito difícil. Não estou dizendo que aconteceu com você. Não, mas aconteceu. O burnout, por que será que aconteceu? Eu fui até o último. Por que será? O último nível. E olha que louco, quando a gente vai muito, a gente vai secando. Porque a natureza do masculino é o fim. Você vai se finalizando, bicho. Você vai se acabando.
Depois, se a gente quiser brincar com isso, a gente fala, imagina um homem numa energia masculina. O universo masculino, o universo interno da psique masculina, ele é muito voltado para a finalização. É difícil. É bem mais difícil que o nosso. Então, o que salva uma energia masculina? Energia feminina. Né? Então, se eu estou muito focada, eu estou sem escuta, eu não consigo, de maneira nenhuma, por exemplo, escutar a colaboração das pessoas. Eu não consigo ouvir opiniões. Eu estou com a escuta fechada. Eu estou só absolutamente focada. Então, você pode, por exemplo, ter instâncias de trabalho mais colaborativas. Eu posso escutar mais para saber o que está acontecendo. Também não é escutar escancaradamente, sem limite. Mas o que as pessoas que estão trabalhando comigo, tanto na minha equipe quanto no meu mercado são pessoas, né? O que as pessoas que estão interagindo comigo estão querendo me dizer? Como é que eu inovo? A inovação tem muito a ver com a capacidade do feminino, exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante da gente perceber, né? E é muito louco porque as pessoas que me procuram, elas chegam num ponto que elas estão cansadas da carreira, que elas já investiram, então elas fizeram esse movimento. Fiz faculdade que era esperado, fiz a carreira que era esperado, fiz o movimento que era esperado. E agora? Né? Ou seja, foquei, mas eu não me escutei. Então, a questão da energia feminina também tem a ver com a autoaplicação. Como eu me escuto, como eu me tiro dessas roubadas que a energia masculina pode me colocar. A energia masculina vai gerar na gente, por exemplo, nas mulheres principalmente, um grau elevado de estresse que eleva a testosterona. Para as mulheres, testosterona só é abaixado com prazer e conexão, que tem a ver com o feminino. Né? Então, como é que eu me privilegio a mim, né, sendo mais, me escutando mais em primeiro lugar? Isso é um excelente uso para a energia feminina também. Do outro lado, se eu estou cheia de ideias, e isso não tem borda, resulta em nada. Não resulta, energia masculina. Se eu coloca em prática alguma coisa. Exato. Vamos lá fazer plano de ação, vamos lá botar para funcionar, nem que seja um passinho de cada vez. Né? Mas essa é uma característica da energia masculina bem colocada. Da borda, da completude, ir atrás, focar. Nossa, é um próximo passo. É muito legal você cumprir alguma coisa, realizar coisas, concretizar coisas. Esse é um puta uso da energia masculina. Positivo, sabe? E dá propósito. Levar para adiante, né? Massa, você me deu a deixa aí. Vamos falar de propósito. Que é uma questão que, enfim, a gente não falava 10 anos atrás. Né? Por que você acha que a gente está falando disso hoje? Eu tenho as minhas convicções, mas eu queria te ouvir. Por que a gente está falando disso hoje? E a gente não falava disso há 10, 20, 30 não anos tinha atrás? Espaço. Né? Acho que não tinha espaço. Tem alguns movimentos históricos, eu acho, também, né, que são importantes, ou seja, a gente estava só fazendo o mundo acontecer. Né? O mundo ocidental passando por algumas mudanças muito importantes. Primeiro, né, a gente tinha que ser alguém. Ainda mais para as mulheres essa pressão era maior ainda. A gente estava rasgando nossos espaços, porque era o caso, era necessário, continua sendo. E a gente entrou numa toada, acho que de, 60, 70 anos para cá, que era assim, para eu ser, eu tenho que ter, ou eu tenho que fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma faculdade adequada, ou eu tenho que ter um posicionamento adequado, eu tenho que ser alguma... Exato. Isso de classe média alta, né? Nós estamos falando disso. E o foco muito no que eu tenho que diz respeito ao que eu sou. Então, se eu tenho um carro, se eu tenho uma carreira, se eu tenho dinheiro, se eu tenho a roupa certa, não sei o quê, isso diz muito a respeito de quem eu sou. E a pressão, eu acho que tem um choque de geração, inclusive, porque as gerações anteriores, elas tinham isso como premissa. Então, se você faz... Não se pensava, né? Tava ali a tabuadinha que você tinha que seguir. Exato, eram o quê? 4 faculdades? 5 faculdades? Você tem o movimento hippie, por exemplo, que tentou desconstruir isso de alguma forma. Sim. Mas, no geral, era isso, né? A gente recebia uma listinha do que fazer a seguir em cada etapa e a gente ia fazendo essas coisas. Essa trilha. Só que eu acho que isso começou a cair por terra, porque as pessoas em bando começaram a sacar que isso leva a uma certa conquista. Mas é uma conquista, de novo, reagente, ou seja, eu vou reagindo ao que me demandam de fora. E eu escuto isso direto em consultório. Eu tenho a sensação que a vida me levou. A vida leva eu, né? E fui sendo trazido até aqui. Mas agora que eu me dei conta, e eu já fiz o que eu tinha para fazer, já ganhei o que eu tinha para ganhar, eu continuo desconectado de mim, eu estou imensamente desconectado de mim, dos meus talentos, para quem eu sirvo. E é muito louco, porque
também desse desejo de ser alguém importante para alguém, ser útil para o mundo, sabe? Então, acho que essa sacação parece uma coisa meio nova era, assim, né? Era de Aquário, a gente está vivendo uma nova era, o Maturana já sempre falou isso, né? A revolução é neomatrística, a revolução, para mim, Karina, é a revolução do afeto, a coisa vai se processar por aí. E a gente está vendo esse chamamento global cada vez mais ensurdecedor, que assim, do jeito que a gente veio construindo a coisa, não dá mais. Então, é um movimento que parece paradoxal, porque eu primeiro preciso olhar para mim, egoisticamente, mas um egoísmo virtuoso, eu acho. O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? É uma vida só. Eu não sou nada. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso ser autor da minha vida. Eu preciso reescrever e transformar a minha história para que a minha história possa ser útil para alguém. Então, eu acho que isso aconteceu coletivamente. E tem uma força muito interessante acontecendo, que é o questionamento dos millennials, né? Desculpa, a geração Y, né? Que não faz nada se não tiver propósito. Então, se não tiver sentido no que eu estou fazendo, eu não vou empreender nenhum tipo de ação, não vou gastar minha energia com isso. De novo, né? Se exagera, fica meio esquisito, mas eu acho que principalmente para o meu público, que é a galera mais assim de quase 30 até 40 e poucos, houve esse questionamento coletivo de fazer por fazer, porque eu tinha que ganhar uma grana, eu tinha que ter um status, eu tinha que ter um carro. Isso foi caindo por terra. E causa uma crise muito grande. Você acha que isso vai chegar... Porque, claro, a gente está falando aqui do alto dos nossos privilégios, né? E eu sempre... Uma das críticas sobre essa história de encontrar propósito, e eu sei que você também não gosta desse termo encontrar alguma coisa, né? Mas um processo de criação, de desenvolvimento do que qualquer coisa. Você acha que isso, de alguma forma, vai chegar em outras camadas? Ou você acha que isso é uma pira de quem minimamente já nasceu com a vida mais ganha? Não sei te dizer, Não tô dizendo que a gente Rafa. nasceu com a vida ganha, mas caramba, a gente recebeu um monte de coisa de brinde já, entendeu? Eu, pelo menos, posso dizer. Rafa, eu tenho pistas para responder isso aí, né? Assim, eu não tenho certezas, né? Mas eu tenho algumas pistas e o que eu percebo tá todo mundo meio que se dando conta de que se não fizer um mínimo sentido ou não te trouxer nada, não para em pé. Né? Tem gente que se satisfaz sei lá, tá postando a roupa, tá postando, sabe? Tô postando que eu tô aqui conversando com você e o fato de eu estar na frente de uma celebridade é o suficiente e vive a vida em função disso. Acho difícil parar em pé há muito tempo. O mundo é grande o suficiente para ter para todo mundo, né? Mas o que eu percebo, por exemplo, as meninas do Plano de Menina, lá o projeto da Vivi Duarte, né? São meninas adolescentes, né, de 13 a 18 anos, periféricas, que estão lá em processo de empoderamento feminino, elas sabem o que elas querem, não é bem assim que é só para a classe média, entendeu? Acho que está todo mundo buscando uma coisa que faz sentido e mais, questionando o status quo mesmo. O menino lá, o júnior do tricô, que faz o tricôzinho, ou seja, menino ensina tricô na periferia, ou sei lá, onde quer que seja. Ou seja, eu acho que tem um movimento muito potente borbulhando nesse sentido de criar para si, por isso que eu chamo de criar o seu propósito, criar para si a condição de ser-se, de expressar quem você é, de libertar a tua essência, né? E criar isso, construir isso mesmo. Ou seja, como é que eu construo o meu negócio para que eu possa ser eu? Né, que foi o que a gente fez aqui, né, quando eu fiz a minha mentoria com você, que você me ajudou a me organizar nesse sentido. Eu sou uma escritora, eu gosto de escrever sobre o que está além das pessoas. Mas e o coaching, Karina? Eu falo, tem uma correspondência. E o que é esse negócio de masculino e feminino? A mesma coisa, é se libertar para você ser você mesmo. Então, eu fui criando meu propósito. E o propósito, ele é maleável. Por favor, porque eu vejo as pessoas confundindo propósito com profissão, sabe? Você não vê isso? Encontrei, ou então confundindo o propósito com negócio, com trabalho, sabe? E não é. Trabalho é uma ferramenta que a gente usa para colocar o propósito em prática, mas ele não é o propósito em si. A sua profissão que você escolheu é uma ferramenta para viver desse jeito que você está querendo, né? Quando casa é muito mais legal. Né? Quando casa, porque aí você teve a condição de criar uma plataforma para você mesmo. Né? A busca por sentido no trabalho, eu acho que reverbera, porque é muito do que a gente é hoje.
As pessoas perguntam, o que você faz? Como se fosse uma etiqueta para quem você é. Um definidor. E a gente faz muito disso, né? A gente faz muito essa transplantação. Eu me transplanto para o meu trabalho, ou seja, a minha identidade está muito definida pelo meu trabalho. E eu passo muito tempo da minha vida trabalhando, ou seja, é onde vai o seu maior gasto de energia. Então é natural as pessoas pensarem nisso. Mas eu acredito em mosaicos, né? Eu chamo de mosaico de ocupação. Então eu tenho um mosaico que eu tenho uma parte minha que é mãe, grande parte do meu tempo eu passo atendendo pessoas, escrevendo meu livro e fazendo palestra. Então eu começo a diluir um pouco mais a necessidade de ter uma profissão que responda por tudo, ou seja, achar, né, o grande amor do trabalho. Cara, e mesmo assim o grande amor depois evanece, né? Assim como o propósito. Sim. E eu acredito muito em mini propósitos, entendeu, Rafa? Isso é legal. Eu gosto muito disso, porque você vai vendo que a coisa, você vai evoluindo, o teu propósito vai mudando de lugar. E às vezes, cara, você só quer ter um propósito, quer pagar as suas contas no final do mês. Sim. Ou achar um amor, ou achar uma pessoa para dividir aquele momento da tua vida contigo, ou achar um hobby. Meu propósito é esse. Então, dá para ter uma leveza quando a gente lida com esse assunto. No meu livro eu falo disso, né? Porque essa história acabou virando uma coisa assim, eu tenho ou não tenho. Fulano já encontrou propósito, mas eu não encontrei ainda. Uma todo epifania. mundo encontrou. O ponto G. Ponto G. Todo mundo encontrou seu propósito, menos eu, né? Você sai, tá todo mundo lá de mão dada com o seu propósito e você fica se sentindo um merda porque você não encontrou o seu. Você não encontrou o seu ponto tântrico do trabalho. Opa! Não é assim, né? É uma construção, é um processo. Como é que você define o que é propósito? Sinceramente, eu acho que é simplesmente a gente viver conseguindo expressar quem a gente é. Né? E quem a gente é um processo de formação. A gente vai fazendo isso a cada instante. A gente é plástico o suficiente. Eu falei isso aqui. Né? A gente vai se construindo, a gente vai fazendo a coisa acontecer. Então, eu acho que é isso, estar num estado de alinhamento tal, em que, por exemplo, isso se reflita no meu trabalho, mas também nas minhas relações. Eu, hoje em dia, tenho um privilégio assim, incrível, que eu fui construindo uma rede de relacionamentos, e, cara, eu só tenho relações de confiança. Pessoas que me veem como eu sou. Eu te falei, acabei de sair de uma reunião no banco, que me contrataram para fazer uma palestra lá. Quem estava lá é uma pessoa que me vê como eu sou. Eu não preciso fazer carão de banco. Eu estou vestida bem chiquérrima, né? Cara de banco, assim, de entrevista em banco. Mas eu fiquei muito feliz de ver que isso também faz sentido para mim e eu posso ser quem eu sou. Então, eu vou fazer uma palestra lá sobre a vida no banco? Não, eu vou fazer uma palestra sobre as coisas que eu acho. Então, isso é viver o meu propósito na prática. Eu acho que isso é muito legal. Essa é uma dica muito legal, assim. Essa percepção de que a gente é multifacetado e que, é claro, a gente vai vestir uma roupa ou outra dependendo, metaforicamente, dependendo nos ambientes, mas a gente se sente visto. Isso. A gente se sente minimamente inteiro, né, naquele ambiente ali, porque a gente pode expressar quem a gente pode viver como a gente, né, como a gente vive. Eu sinto um pouco disso, assim, que quando eu estava com a minha vida meio separada, assim, meio blocada, eu chegava num lugar e falava, caramba, essas pessoas não fazem ideia de quem eu sou. Sei lá, um trabalho, um freela que eu ia pegar. Essas pessoas não fazem ideia de quem eu sou. Elas estão aqui vendo a Rafa produtora, que é uma parcelazinha, mas elas não fazem ideia de que talvez eu dance, que eu faça outras coisas. E aos pouquinhos eu vou trazendo essas outras coisas, né? Então pode ser que tenha muita gente nessa espaçonave que nem saiba que eu danço hoje, mas que aos pouquinhos eu tô trazendo essas coisas todas pra mesa, assim. E essa é a coragem. É isso que eu chamo de ouse transformar sua história, ou ouse reescrever sua história. Isso demanda, Rafa, coragem. Agir com o coração, core agire, né? Que é exatamente o que você fez. Eu vou começar a falar de um aspecto, mas eu vou integrar as minhas coisas. Então eu vou dançar e vou publicar, porque quem sabe isso, para mim isso é importante. Sim, isso é uma expressão de mim. De quem eu sou. Sim. Isso, olha que lindeza. Você precisa ganhar dinheiro com a dança hoje? Não. Você tem como sustentar o teu propósito. Né? A Liz Gilbert, no livro Grande Magia, ela fala disso, sustente a tua criatividade. Né? Não coloca tudo em cima da tua criatividade. A gente fala, a criatividade tem que ser responsável por bancar a minha vida. Na verdade, a gente tem que ser responsável por bancar a nossa criatividade, né? E é um contrassenso, né? Você fala, mas eu vou ficar num trabalho chato. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? A gente pode fazer com que a gente vá atrás de outros trabalhos e aí
a gente vai construindo instâncias no mosaico, a gente monta um mosaico de ocupações que não necessariamente têm a obrigação de me dar dinheiro, mas que vão com mais paz, nos infundindo daquilo que é a gente mesmo, ou seja, mais propósito que pode vir do meu hobby, do meu trabalho voluntário, do meu trabalho sim, mas não todo ele necessariamente, do meu negócio, do meu empreendimento, da minha vida de mãe, da minha vida de amiga, da minha vida de artista, da minha... E isso. Você tocou nesse ponto que também é muito importante da gente desmistificar, e eu sei que você fala disso bastante também, que é essa obrigatoriedade de que para viver o meu propósito eu tenho que empreender. E eu não tenho que fazer isso. Não é para todo mundo, não é toda hora. Sim, e imagina quantos modelos não tem de pessoas felizes aí no mundo. Tem gente que empreende e está feliz, tem gente que não empreende e está feliz, tem gente que está num emprego e empreende ao mesmo tempo, tem gente que empreendeu, parou, agora tem um projeto, sei lá. Tem milhões de modelos, só que a gente fica achando que o único modelo eu vou largar tudo, eu vou abandonar a minha vida, né, meu trabalho e vou empreender para encontrar o meu propósito. Na verdade, não. Você pode encontrar em qualquer lugar que você esteja. Você pode criar em qualquer lugar que você esteja. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu acho que é mais por aí e dá pra gente muito mais liberdade de fazer a nossa vida como a gente quiser. Né? E de novo, né, esse é um processo que muda paradigma. Quando a gente começa a se apropriar da possibilidade de criar um mosaico de coisas que reflitam muito mais quem eu sou, a rédea da vida passa para minha mão. E eu paro de ficar tão à mercê do que esperam de mim. Exige coragem. Ousadia, né? Coragem para brilhar. Eu adoro essa palavra, ousadia, uma das minhas palavras preferidas. Eu gosto sempre de, quando a gente está chegando no final, de alguma forma dar algumas dicas práticas. Né? A gente traz aqui o pensar, o devagar do feminino, ideias, mas também como é que as pessoas colocam isso em prática no dia a dia, assim. Alguém que está nesse momento sentindo assim que precisa, de alguma forma, começar a se movimentar para construir uma vida mais alinhada com quem é. Qual que você acha que são esses primeiros... Eles deram a resposta. Quais são os primeiros aspectos ou os primeiros passos que uma pessoa que está querendo trazer esse alinhamento precisa fazer? Acho que a primeira coisa, não tem uma só resposta, né? Vai depender muito da pessoa, mas acho que de maneira geral um bom uso, uma dica que pode ser bem usada é se dar conta de aonde você está. Né? Que nem que você chega no shopping, você quer ir para uma loja, você direciona. A primeira coisa que você olha é onde você está. Então, como é que você está? Né? Para isso, inclusive, tem uma ferramenta na minha página, que é um questionário de autoavaliação gratuito, pode abaixar e colocar lá as suas respostas, você começa a enxergar dentro de uma escala onde as coisas estão. Ou seja, algumas perguntas lá quais que te áreas colocam... estão mais alinhadas, quais Exato. áreas estão menos. Exato. É trabalho, é vida pessoal. Aí você olha a coisa como um todo. Né? Acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa é entender para onde se quer ir. Né? E aí, obviamente, né, o trabalho todo de encontrar o propósito é fazer essa trajetória, de criar essa trajetória exata, de tal maneira que você vá cada vez mais se apropriando de você. Isso é um processo, né, Rafa? A gente não pega e muda assim, encontrei meu propósito, tive uma epifania. Tem gente que tem uma epifania, né? E que bom, que ótimo. Mas não é para todo mundo. Né? E mesmo quando você encontra, olha, eu estou aqui e eu sei mais ou menos para onde eu quero ir, estar aberto para os aprendizados do caminho, mas seguir no caminho, seguir em marcha. Então, resumindo a ópera, saber onde está, né? E de acordo com onde está, sacar para onde quer ir, ou seja, ter uma visão mínima. Né? E aí eu recomendo, sinceramente, ousar nessa visão. Ousar. Eu não trabalho com gente que não ousa, porque você vai empreender a mesma energia para fazer algo que sabe? Do tipo, eu vou fazer isso porque eu tenho medo, na verdade. E é a mesma energia, a mesma dedicação para você fazer algo que aqui você fala, pô, isso sim, isso sou eu. Tá? E aí a questão toda é você conseguir se organizar para fazer o caminho acontecer. Porque obviamente você vai bloquear, você vai paralisar, seus medos vão surgir, ainda mais quando a gente sonha vai grande. Resistir. Exato, vai resistir.
E é para isso que eu estou aqui. Tá aqui o livro, gente, o meu começo. Essa é a hora. Fala o seu jabá aí. Como é que a galera te encontra? Quais são as redes? Que conteúdo seu você recomenda? Onde é que encontra o livro? O livro está à venda no site da Pollen Livros e em livrarias mais independentes, tipo a Millennium e algumas outras por aqui. Tem até em banca na Paulista. Eu também tenho uma página no meu site que chama crieseuropropósito.com.br, onde as pessoas podem... Tem um conjunto de vídeos lá em que eu exploro mais os aspectos do livro. O livro está dividido em 3 partes, justamente para organizar essa criação do propósito. A minha página no Facebook e no Instagram, Carina Forlenza. A Carina Forlenza para tudo. Carina com K e 2 N's, Forlenza para tudo. Instagram, Medium. Agora eu tô até no Medium. Que chique. É uma delícia. Tô viciada naquilo. E Facebook, tem lá conteúdo gratuito toda semana. Né? E o meu site, carinaforlenza.com, que está passando por um processo de reposicionamento de marca. Sempre, exatamente. Mas tem lá a possibilidade de se colocar no mailing. Né? Obviamente eu faço serviços de palestra, principalmente para empresas ou para grupos de pessoas que queiram lidar com as temáticas de propósito, de masculino e feminino. E de bloqueios relacionados ao dinheiro. Bloqueio, exato, que a gente não falou ainda no assunto, a gente mas tem que marcar uma outra. Maravilhoso. Elas podem se conectar comigo e também quem tiver a fim de fazer essa caminhada entre esse lugar onde eu estou e para onde eu vou, eu posso ajudar nisso daí. Estamos em missão. Seguimos. Obrigada a você, querida. É um prazer. Como sempre, delícia bater papo. Obrigada. Esse foi o VQV Convida com Carina Forlenza. E a gente quer saber, você está convidada para vir aqui nos comentários e bater um papo com o pessoal também. Opa. Você é da turma que, de alguma forma, já está colocando energia para criar o seu propósito? Ou você é da turma que está ainda meio paradão, meio aqui, com medo, sem saber como dar o próximo passo? Conta pra gente aqui nos comentários. Assina minha mensagem de bordo, que é por lá onde eu compartilho dessa minha caminhada de criar o meu propósito. Mas eu só compartilho por lá, é segredo, tá bom? Um beijo, Cami. Obrigada. De nada. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá!